Mais um episódio do MDcast no ar. Estamos aqui sempre às quartas-feiras, 6 horas da tarde ou comecinho da noite, para você sair do trabalho, colocar ali no seu carro ou então assistindo no seu celular, no ônibus, onde você estiver, no transporte público. A gente vai levar sempre informação, entretenimento e um pouco de propósito. Essa palavra vai aparecer muito hoje durante esse episódio. Eu sou Márcia Dantas, você já me conhece, eu sou jornalista e estou aqui para te levar informação e conteúdo de qualidade para um jornalismo mais ético e consciente. E hoje a gente vai conversar com um convidado que fala sobre comportamento humano, propósito, espiritualidade. Eu vou falar com o Luciano Silva, que é psicanalista, coach, analista comportamental. Ele é teólogo, escritor, mentor estratégico também em desenvolvimento humano, autor de vários livros. Um deles eu ganhei, a minha mãe é fã já dele, é Propósito 24.7, que 24 horas por dia e 7 dias na semana. Ou seja, a gente precisa viver com essa palavra sempre e ter consciência do que é ter um propósito. Atualmente, gente, inclusive, ele é vice-presidente da Academia Nacional de Oratória. E eu virei membro também da academia, tive a honra de receber esse convite. Essa semana recebi a minha plaquinha, né, de membro e fiquei muito feliz por esse convite. E hoje ele está aqui com a gente para falar sobre conhecimento, autoconhecimento. Como é que a gente eleva o nosso ser para um outro nível? Não é só confiança, é direção. Não é isso, Luciano? Bem-vindo! Com certeza, muito obrigado, minha amiga. Antes de mais nada, muito bom dia. Bom dia. E gratidão pela sua vida e por esse tão honroso convite em estar aqui com você. Eu tô super feliz, porque a primeira vez que eu ouvi o Luciano falar, gente, eu me emocionei de um jeito. A gente se conheceu numa palestra que eu dei ali no Brás para várias mulheres empreendedoras. Sim. E o Luciano fez uma palestra lá que eu fiquei muito tocada. Quando esse homem fala, gente, parece que ele traz uma coisa realmente dentro dele, que eu acho que é um dom divino também, né? Eu acredito muito na questão da espiritualidade. Por Sim. mais que nós venhamos ter o conhecimento, eu acho que a espiritualidade nos rege, né? Haja visto, agora falando um pouquinho, já entrando por aqui, somos formados por uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E eu acredito que no nosso espírito habita a sabedoria, e ele, por sua vez, vem trazendo toda a regência de comunicação, de fala e de inspiração. Mas por que às vezes a gente não ouve a nossa própria espiritualidade? A gente vive uma vida, né, tão corrida, andando praticamente no automático. E aí a gente se perde da gente mesmo? Então, o grave problema, minha amiga Márcia, é que nós permitimos que a poluição sonora de todo o mundo faça com que nós venhamos atentar a audição para tudo que está ao nosso redor. E deixamos de ouvir a voz interior. E aí é que está o grave problema. E aí eu sempre costumo dizer, as pessoas procuram bater em portas externas. E eu sempre digo que a saída não é para fora, é para dentro. E é lá que nós conseguimos ter todas as respostas que nós precisamos. Tem algum método para olhar para dentro, Lu? Tem sim. Um dos métodos principais é você silenciar tudo aquilo que você acha que deve ser. Porque como é que se olha para dentro? É silenciando o que está de fora e parando para ouvir todas as respostas que você precisa já está dentro de você. Como é que silencia isso aqui, ó? Então, esse é um grande vício da humanidade. Pois, esse é o grave problema da era atual. Que celular, nós estamos. rede social. Sim. Pasme, e você sabe o que eu vou dizer muito bem, isso não é novidade aos nossos ouvintes, espectadores. As pessoas hoje conseguem sentar uma de frente à outra, mas raramente olham nos olhos. Porque este aparelho é o vilão que separa as pessoas e elas estando tão perto, né? E aí eu sempre procuro parar um tempo e quando eu acordo eu não pego o telefone de imediato. Primeiro eu me conecto com Deus, depois me conecto comigo mesmo. Depois de um tempo eu vou ver quem é que quer se conectar comigo. O problema é que as pessoas invertem isso aí. As pessoas acordam e a primeira coisa é ver o telefone, antes mesmo de ter a conexão com o Criador e consigo mesmo. E aí você planeja o seu dia a partir disso. Você nunca deixa, por exemplo, o ambiente externo interferir no primeiro momento, porque às vezes a gente está com um problema na cabeça, não dormiu bem, já acorda com aquele cansaço. Como que a gente busca força
para viver e levantar todos os dias, porque eu sei que tem muito de espiritualidade nisso, se a gente acredita num propósito maior, mas às vezes a gente tá no chão, Lu. Eu tô falando isso porque esse ano vivi um ano muito desafiador. Eu acho que muitas pessoas viveram também. 2025 foi um ano de transformações para muita gente. E aí, da onde que a gente busca essa força interior quando o problema tá ali na nossa frente? Então, eu volto à fala que eu disse a você há poucos minutos atrás. O grave problema é que as pessoas sempre estão buscando pelo lado de fora. E não é pelo lado de fora, Márcia. É pelo lado de dentro. Então, assim, essa força que as pessoas procuram, ela já está dentro de você. Só que são tantas camadas que vão sendo formadas nas respostas, nessa bússola interna que já está. Porque, no fundo, cá para nós, minha amiga, nós sabemos o que fazer. O grave problema é que a gente fica procurando do lado de fora para um alimento ou uma resposta para o ego. Entende? E aí quando a gente para, olha e fala, não, peraí, eu não posso me conectar com o que está do lado de fora. Então, a priori é interna. E em ordem secundária é o externo. Só que quando você inverte essa polaridade, olhando primeiramente para o lado de fora e em segundo plano para a parte de dentro, é onde que a gente se perde. E aí o ego toma conta. Ah, sim. E as pessoas vêm me falando, né, eu como analista comportamental e palestrante, as pessoas falam, então o ego, por todo ele é ruim? Eu digo, não, eu preciso do ego. Só que eu faço uma analogia que eu comparo o ego com o sal. Em uma comida que você vai fazer, você precisa do sal. Mas em demasia, a comida não tem nem condições de se alimentar. Na ausência do sal, ela torna-se insípida. Também não faz sentido. O sal ele vem com leves pitadas para dar aquele clean, aquele gosto. O ego é isso. Se você deixar, ele vai estragar você. Mas se ele faltar, o amor próprio também vai embora. Então ele é a pitada que traz ali a dosagem certa para você se amar e para você não se comparar. O problema é que às vezes, por exemplo, para as mulheres, eu já ouvi isso. Nossa, mas você é confiante demais. E aí eu pareço egocêntrica. Mas a mulher, ela precisa hoje se colocar. Por tantos e tantos problemas, tantas coisas de feminicídio, tanta violência, machismo. E aí, às vezes, por ser confiante, a gente parece egocêntrica. Aos olhos da sociedade. Tem um equilíbrio nisso? Então, Márcia, só que a questão tem um equilíbrio, mas a questão é o seguinte. A pessoa ou as pessoas olhar para você e te achar egocêntrica, isso elas estão falando mais sobre elas do que propriamente dito sobre você. Eu acho que o mais importante é você saber que o seu eixo está em equilíbrio perfeito. O que as pessoas vão pensar é problema delas. Eu sempre digo uma coisa, só um minutinho. Perfeito. Mais importante do que consciência, aliás, mais importante do que reputação é consciência. Reputação é tudo aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. E elas são livres para pensar absolutamente o que quiserem. E consciência é o que você sabe o que é em essência. Então sempre alguém vai achar algo de você. As pessoas que não são tão confiantes em si, elas vão olhar para você e a sua autoconfiança para elas vão parecer afronta. E aí vão dizer, ela é egocêntrica, ela é X, Y, Z. E aí é uma das coisas que eu digo, feche os ouvidos para as poluições sonoras e ouça a voz que está dentro de você. Aí eu pergunto, a voz que está dentro de você diz que você é egocêntrica? Não. Então ouça ela e siga por ela. O problema é que quando nós estamos expostos, por exemplo, eu, jornalista, mídia, rede social, você tem uma máscara do mundo, né? Às vezes a gente precisa usar essa máscara, essa armadura para se proteger das coisas. Ou a gente precisa ser o tempo inteiro... Porque se a gente se abre para todo mundo, a gente fica exposto. Como que a gente faz esse crivo de onde a gente deve estar? É interessante isso. Muito boa essa sua fala. Na verdade, Márcia, a cada papel que nós vamos exercendo na sociedade, nós vamos sendo versões. Sim. Então, em casa é a Márcia, versão Márcia Casa. Aqui no estúdio é a Márcia, versão entrevista os seus convidados. Entre família é a Márcia que não precisa ser jornalista. E aí não é uma questão de... Você não falou isso, mas é só mesmo uma questão de fala minha. Não é máscaras, mas versões que nós temos que apresentar em ambientes adequados. E aí é preciso ter o cuidado, como você mesmo disse, entendendo o seguinte. Você é a casa que você mora. E na nossa casa, por exemplo, eu não convido qualquer pessoa para estar na minha casa. As pessoas me veem nas ruas.
mas elas não vão para minha casa. E as que vão para a minha casa, que eu convido em um grau de intimidade e confiança, dentro da minha própria casa também elas têm limites. Elas chegam na minha casa, são muito bem-vindas para sentar na sala. Já não entram no meu quarto. Entende? Então, assim, é entender onde você mora. E eu não estou falando do seu endereço físico. Você mora aí. Então, seja seletivo a quem acessa a casa que você mora. Quem é você? Você pode permitir que as pessoas te vejam, te aplaudam na versão de apresentação ou o que você queira. Mas é uma coisa elas te verem, outra coisa é você dar acesso a elas entrarem. E esse é o mais importante. E é muito difícil isso, né? Eu já fui essa pessoa que pensei que tenho muitos amigos, que todo mundo gosta de mim. Eu acho que a maturidade vem me mostrando que cada vez menos eu tenho até vontade, assim, de conhecer novas pessoas. Eu tenho até um pouco de preguiça. Sim. Vou te dizer, porque às vezes é tão difícil pra gente, que é exposto o tempo inteiro, às vezes a gente quer se fechar mesmo. Sim, sim. E se fechar pra se proteger, porque eu já tive pessoas que me traíram. De amizade, né? Porque eu confiei. Sim. E aí, quando você toma esse baque, é fogo, né? Você fica mais resistente. Fica, mas a pergunta que não quer calar para você e para todos que estão nos assistindo é o que você fez com o que fizeram com você? Difícil, né? Carlos... Eu não quero me endurecer. Eu amo o meu emocional, mas o meu emocional, a minha intensidade também me ferra às vezes. Sim, eu concordo, mas tudo é uma questão de gestão. Sim. É uma questão de você ter um gerenciamento sobre as suas emoções. E eu aprendo, não só como clichê e o que eu vou falar aqui, mas é algo que eu vivo bem na prática. Eu também já fui apunhalado, já me puxaram tapetes, mas eu não sou o que fizeram de mim, ou tentaram fazer. Eu sou o que eu escolho me tornar todos os dias. E com tudo que vai acontecendo, eu vou levantando o meu olhar para entender algo, Márcia. Quem sim, quem não e quem nunca. E aí eu torno-me seletivo a quem acessa a minha casa. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em algo onde muita gente se perde. Eu preciso ser gente boa e totalmente simpático para eu atender as expectativas das pessoas. Eu não tenho obrigação de atender as expectativas de ninguém, a não ser, primeiro, eu tenho obrigação de atender as expectativas de Deus sobre mim, porque Ele traçou a minha vida e Ele configurou os planos sobre mim, e eu confio muito nisso. E a segunda pessoa mais importante que eu preciso atender as expectativas sou eu. Sobre os planos, metas e objetivos que eu determino para mim. E ponto. E isso dá uma leveza muito grande, minha amiga. Uma libertação que você respira. Tipo assim, você tira o peso, né? Tira. Das expectativas alheias o tempo inteiro, de estar atendendo elas. Né? Imagina você como uma grande apresentadora aqui no nosso Brasil. Imagina você quando você for entrar no ar, parar e pensar, ai meu Deus, será que vão gostar do que eu vou falar? Não, se eu não ia conseguir fazer. Percebe? Então você desconecta da possibilidade de atender as expectativas alheias e simplesmente é a Márcia profissional e entrega o seu melhor, assim como você sabe fazer, e ponto. E tá tudo certo. E é assim quando você vai falar em público também? Sim. Você tem que desconectar isso pra não pensar o que as pessoas estão falando, porque senão você não consegue nem passar informação. Sim, porque assim, Márcia, todas as vezes que você também é uma palestrante, todas as vezes que nós vamos a um palco, pega o microfone e vai falar ao público, você há de convir comigo que nem todo mundo que está sentado na plateia vai concordar com o que nós vamos falar. Perfeito. E está tudo bem, está tudo certo. Porque eu sempre digo que todas as informações que você fala, ou que você ouve, ou que você consegue fazer a leitura, passa pelo filtro das suas crenças. Então, a pessoa não é obrigada a concordar comigo. E ainda bem que existem esses contrapontos, porque aí é um equilíbrio gostoso de ter. Então eu não me importo não, eu falo, não que eu seja o dono da razão, mas eu acredito naquilo que eu vou verbalizar. E eu falo e sigo, eu não me conecto, eu não tenho que atender expectativas de ninguém. E mesmo da plateia. Mesmo da plateia, e tá tudo bem. Se uma pessoa for conectada, eu acho que você já fez seu papel. Eu também coloquei isso na minha cabeça. Se alguém se conectou ali comigo na TV por algum motivo, pra mim já tá tudo certo. Se alguém se informou de alguma coisa boa na vida, ou se eu fiz alguém sorrir, isso transforma o dia da pessoa, né? Sim. Então, eu acho que talvez a gente tire, porque às vezes a gente tá lá nas redes sociais, aí recebe um monte de comentário de elogio. Sim. Aí a gente olha só pro comentário ruim, pra responder só o ruim. Por quê? A gente tem essa tendência de olhar só pra quem falou mal. Sim. É uma tendência até parece que gravitacional. Então. Colocando a gente pra baixo.
eu não estou me conectando com as pessoas que estão lá embaixo. Estou me conectando com quem está preocupado com quem vibra para cima. O meu campo vibracional acessa as frequências onde eu estou desejando, onde eu estou vibrando, onde eu estou pulsando, e é lá que eu devo estar. Você acredita, então, no poder do pensamento? Muito. Muito, muito. Como é que a gente ativa isso, então? Então, o poder do pensamento, ele vem em ondas vibracionais que nos colocam em frequências daquilo que você já reverbera a partir do seu interior. Então, eu olho muito para essa questão, o pensamento que eu tenho, as músicas que eu ouço, os hertz que eu ouço e permito entrar através das minhas audições. Por exemplo, eu vim agora num trânsito abençoado que é São Paulo. Eu teria duas opções, Márcia. Ou eu poderia olhar para o trânsito intenso, como você bem sabe, e reclamar por tudo aquilo, ou eu poderia olhar para tudo aquilo e dizer assim, como eu sempre digo, eu só estou em um trânsito porque eu tenho meu veículo, eu tenho meu carro, e gratidão por isso. Eu levanto os meus vidros, coloco ali uma música bacana e eu vou viver intensamente, alegre e feliz. Sabe por quê? Márcia, eu tenho saúde, eu estou respirando, eu estou vivo, eu estou aqui diante de uma pessoa com uma luz imensa. Tantas pessoas estão em lugares tão caóticos, desejando essa oportunidade. Por que eu vou olhar para o lado obscuro se eu tenho a opção de olhar para a parte positiva? Eu não tenho razões para reclamar de absolutamente nada. Eu tenho razões para agradecer todos os dias da minha vida, por mais desafiador que seja o momento. Eu escolho agradecer. E essa frequência, a gente sabe que tem altos e baixos. Sim. Não é todo dia que você vai ter essa consciência. E você tem que acolher a sua sombra também, Lu? Perfeito. O dia que eu não estou muito bem, eu me permito. Sim. Eu me permito. O grave problema é que as pessoas elas querem gatilhos para que os dias maus, vamos colocar isso aqui, os dias maus eles parece que sejam anestesiados. Não. Não quero sentir isso. Não. Eu vou ficar aqui na rede social, eu vou usar alguma... Não, eu preciso sentir porque Sim. isso me faz ser um ser humano. Perfeito. Então eu preciso me conectar com todas as partes que compõem a complexidade de quem sou. Então a alegria, a dor, a tristeza, o choro, as emoções. Pronto, você já assistiu Divertidamente. Claro. Então percebe que nós precisamos ter o equilíbrio de todas as emoções dentro de nós. Então nos dias da tristeza eu vou chorar, eu vou deixar, eu vou permitir que as lágrimas possam escorrer dos meus olhos. Mas após a noite... O livro sagrado diz que o sol vai chegar e ele chega e eu acolho. Então eu me abraço, eu me acolho mesmo nas noites mais densas e escuras. Então, aí você fala, Luciano, como é que você vibra gratidão em um dia que as coisas não estão muito bem? Eu agradeço porque aquele dia tem algo novo para me ensinar. Eu não aprendo só quando eu estou nos picos das montanhas, mas eu aprendo também quando eu estou nos mais vales sombrios. Porque o Salmo 23 diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Simples assim. Então eu entendo que a presença do Criador é comigo desde as altas montanhas aos vales mais profundos e escuros. E tá tudo certo. Eu costumo dizer que a dor, ela tem um portal. Uhum. Ela pode ser um portal que te leva para um outro nível. Uhum. Se você atravessar. Uhum. Se você não esconder. Se você não tentar burlar o caminho. Se você atravessa a dor, você sai mais forte dela, né? Sabe o que é gostoso? Quando eu olho para a dor, eu me conecto com uma frase que eu não me lembro agora quem foi que disse, mas é uma frase muito forte que diz assim, a dor é o veículo para a nossa consciência. Perfeito. Então, quando eu sinto dor, eu permito porque ela quer me trazer luz à consciência de algo que eu ainda não percebi. Então, eu sempre me pergunto, porque eu consigo me assistir, você me entende? Então eu paro e falo... Você se olha de fora. Sim, por que essa dor está aqui? O que ela quer me ensinar? Eu não pergunto por quê. Eu pergunto o que ela quer me ensinar. O que eu preciso ver que antes eu não vi. Você não se vitimiza. Não. É isso. Não. O que eu preciso ver que antes eu não vi, o que eu preciso entender que antes não entendi, ela tem algo para me ensinar e eu sento como um bom aluno para aprender. E se tem uma coisa que eu amo, Márcia, fazer, é aprender. Por exemplo, essa semana nós estivemos juntos, né, no evento do Start da Academia Nacional de Oratória, onde eu tive o grande prazer de ser convidado pelo meu grande irmão e amigo, professor Vanderlei Hipólito, e eu venho como vice-presidente, como você mesmo disse, e afirmou aqui. Por exemplo, não sei se você percebeu, na oportunidade que me foi confiada, eu quase não falei. Eu somente agradeci e me sentei. Verdade. No cronograma, nós tínhamos 10 minutos de fala para o Luciano como vice-presidente. Eu falei, eu não preciso desses 10 minutos. Por quê? Eu falei, existem grandes mentes aqui que eu preciso ouvir.
E aí é onde que a gente precisa ter o equilíbrio. O livro sagrado diz em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Então também é um tempo de falar, mas também é um tempo de se calar. E mesmo sendo um evento onde eu tive a oportunidade de vir como vice-presidente, era um momento de eu parar para ouvir grandes pessoas como você, contando um pouquinho da sua experiência como professor JB e tantos outros que ali estavam. Então, é preciso entender que às vezes você precisa silenciar para ouvir e aprender, sentado na arquibancada da vida. E você sabe uma coisa que eu também tenho dificuldade nesse mundo? Às vezes, quando as pessoas te atacam e tudo, acontece tudo isso, até passei por uma situação recente, eu queria chegar à consciência de ser atacada e não reagir num primeiro momento. Eu estou fazendo esse trabalho, tá, Lu? Tá. Com a minha psicóloga, com minha terapia e tudo, de tentar não ser tão reativa e impulsiva Certo. às coisas que me afetam. O que é o ideal a ser feito? Alguém me atacou? Certo. Eu vou ouvir, sentir, entender o que aquilo quis dizer, por que me feriu, porque às vezes tá mais dentro de mim Isso. do que na pessoa, e depois eu vejo como reagir. Certo. Só que, quando uma porrada vem muito grande, de onde você não espera, a primeira coisa que eu fiz na última vez foi reagir. Tá. Me defender os meus, porque mais do que a Márcia Dantas e o meu nome, hoje eu carrego um legado aí de pessoas que trabalham comigo, de estudantes, de jovens. Uau. E por eles eu mato e morro. Certo. E aí é como se fossem filhos, e aí é tipo meu filho, a leoa entra, sabe? E aí domar essa leoa não é fácil. E aí eu acabei reagindo, indo pra cima, e nem tudo saiu da forma que eu gostaria. Tá. A minha energia, às vezes, ela é demais, né, Lu? Até a minha psicóloga falou, você precisa ter um objeto, alguma coisa que te traga de volta, porque às vezes você sai de um jeito. Um aterramento, né? Exato. E eu acho que não sou só eu tô contando a minha experiência pessoal, mas se você tá me assistindo aí, tem algo parecido, deixa aqui no comentário também. Legal. Porque é difícil a gente controlar os nossos ímpetos, principalmente na hora da raiva. Tá. Você tem alguma mensagem pra isso, Lu? Eu tenho duas coisas que eu preciso te falar. O Leandro Carnal, uma pessoa que eu admiro por demais, Perfeito. ele traz uma frase que ela reverbera com muita força em minha alma, que diz assim, ó: veneno só causa efeito em quem toma. Márcia, todos os dias haverá pessoas que vão acordar no intuito de preparar antídotos venenosos para colocar para você beber, para eu beber. E são pessoas que reverberam em uma vibração muito baixa. Então todos os dias haverão pessoas com intencionalidade de ataque. Mas aí nós precisamos entender uma questão. O fato da pessoa me oferecer um copo de veneno, isso não quer dizer que me atinge. Eu sempre digo que cada um oferece não aquilo que tem, mas aquilo que transborda. E aí a pessoa me oferece um copo de veneno. Eu escolho se vou tomar ou não. Esse veneno só vai fazer efeito no meu interior se eu ingerir aquele veneno. O ataque é o veneno que é dado. Eu escolho se aquilo vai achar guarida no meu interior. Outro sim. Mesmo que... Por isso que faz tão mal dentro. Faz, porque você toma aquilo. Você toma aquilo. E mesmo que aconteça, porque nem todo tempo a gente vai conseguir perceber que é veneno, porque vem venenos disfarçados, né? E a gente toma. Eu uso uma estratégia, eu gosto dela. Quando eu me sinto atingido e de fato tomo a consciência, fui atingido, eu contra-ataco o adversário mostrando que ele não me atingiu. A melhor forma que você pode demonstrar a alguém que está te atacando é mostrar que todo ataque que ele causou a você não te alcançou. Você precisa entender uma coisa: a lua é linda e brilha todas as noites lá em cima. Não há braço forte aqui embaixo que atire uma pedra e consiga alcançá-la. O que eu digo? Você precisa entender que a altura que Deus te colocou e o caminho que você percorreu para chegar onde você está, não existe braços que consiga atirar pedras para alcançar você. Tome a consciência da altura que você está, porque isso mostra a pequenez de quem tenta te atingir e a grandeza que você está. Não porque você quer ser melhor que os outros, mas o seu caminho te conduziu até aí. Não permita descer
É isso que eles querem, né? Não permita descer a gravidade das pessoas que estão lá embaixo. Isso mostra o que elas são e o que elas têm. Não permita. Por mais que te atinge, lembre que você precisa olhar para cima. Quando você respira e permita que a respiração tome conta de você, tudo que entrou vai se desfragmentar porque a tua alma conhece o caminho. Então acesse isso dentro de você. Não olhe para baixo, porque não é lá o seu lugar. Olhe para cima. Quando a gente toma esse veneno, eu sinto, inclusive, que eu me torno uma pessoa que eu não sou. Pois. Me entende? Então, assim, a sua essência te chama lá para cima, mas as sombras te chamarão para baixo. Você escolhe o que você quer ouvir. Eu escolho para onde eu direciono os meus olhos e a atenção que merece o meu melhor. E entenda uma coisa, minha amiga. Quem está lá embaixo te atirando pedra não merece a sua atenção, não merece a sua luz. A luz Tem tanta gente que quer a minha luz, né? Que precisa então, dela. Entenda isso aqui, ó, com muita consciência. As pessoas que ladiam você, elas precisam que você ilumine o caminho. Então, quem está, por opção, nas trevas, elas não podem roubar a luz que você emana. E não estou falando de brilho, eu estou falando de luz. Quem tem a consciência de brilhar, pensa só em si. Quem tem a consciência de iluminar, sabe que é luz para iluminar o caminho por onde caminha, para ajudar as pessoas a serem guiadas. Então, quem não quer estar no abismo, vem para perto de você e diz, me ilumina. Quem não quer, joga a pedra de longe. E entenda, as pedras não te alcançam porque a altura que Deus te colocou não tem braço forte que te arranque de lá. Ai, eu tô emocionada aqui. É fogo, né? Rafa? O Rafa tá ali também, ó. Ai, meu amigo Rafa aqui já viu as batalhas desse ano. A gente tá junto aqui no projeto. E é isso, às vezes a gente se... cai um pouquinho, respira, mas volta. O que tem uma coisa que, por mais que tentem, né, me atingir, uma coisa que eu acho que eu tenho muito forte, muito grande, é coragem. Uhum. Coragem, e eu não desisto fácil. Certo. Mas eu tenho um defeito, talvez. Como é que a gente tira o rancor da gente? E como é que a gente perdoa essas almas? Como é que Deus ensina a gente a perdoar? Por que o rancor você deixou entrar? Começa por aí. Lembra que eu falei quase agora que é você que tem a chave da porta da sua casa? Então escolha quem sim, quem não e quem nunca. Se o rancor entrou é porque um dia ou um momento você deixou a porta aberta. Uhum. Então assim, ó, tudo que você precisa fazer a partir desse momento é ter a consciência do seguinte: eu sou luz. Eu sou luz. Essa força não tem guarida aqui dentro. Eu sou melhor que tudo isso. Solte. Deixe ir. Deixa ir. Tudo aquilo que você se mantém, por exemplo, a mágoa. A mágoa é um veneno que te mantém conectado com o malfeitor. Ai, por mais que você queira a distância de quem te feriu, a mágoa é a conexão que te mantém tão próxima. E assim você precisa entender que você não precisa disso. Quando você olha, alguém perguntou para o Mestre Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 1 vez? 2 vezes? E o Mestre falou: não, você precisa perdoar 70 vezes 7. E quando eu olho para isso, eu entendo o seguinte: Márcia, baixa a guarda para o que eu vou te falar agora. As pessoas, elas vão insistir em nos ferir até o último dia que nós vamos respirar. Sempre haverá pessoas com lanças e flechas apontadas para o nosso coração. Uma das coisas que nós temos que fazer antes do ataque vir, nós temos que ter um estoque de perdão pronto. Me entende? Porque o amor, ele fala mais sobre você do que aquela pessoa. Então, o perdão, ele beneficia aquele que entrega o perdão, não apenas aquele que recebe o perdão. Então, eu sempre costumo dizer que nós precisamos entender as 3 esferas do perdão, que é, primeiro ponto, se perdoar sobre todas as falhas que cometemos. Segundo ponto, perdoar quem nós magoamos em algum momento até sem querer. E terceiro, perdoar aquele que nos feriu e que nos ofendeu. Porque isso nos deixa mais leve, o perdão liberta, o perdão deixa a alma com uma leveza muito grande. Você dorme melhor, você vive melhor, você respira melhor, entende? Então assim, ó, solta. Deixe que
as correntezas do rio da vida levam embora aquilo que te feriu. Então, quando você olha para dentro de si, você começa a falar, isso não pertence ao interior da minha casa. Eu gosto de escrever e eu falo que escrita é o suspiro da minha alma. E um dia eu escrevi algo que diz mais ou menos assim, evoluir. E sair para dentro é o caminho que eu precisava para chegar para perto de mim. E gritar em silêncio é a voz mais difícil para ser escutada. E quando eu entendo isso, eu evoluo, saio para dentro e olhando para dentro, eu vou vendo tudo aquilo que não pertence a mim, as mágoas. E eu vou soltando, por gentileza, saia. Saia, desocupe. Porque a mágoa ela vem por ocasião de um trauma. Sim. E eu gosto de uma analogia. Posso falar? Claro. Eu sempre falo que a mágoa é isso aqui, ó. Imaginem que você recebe alguém na sua casa. E você abre a porta. E você está muito feliz porque aquela pessoa chegou lá. E você diz assim, você pode aguardar um minutinho aqui na sala? Eu vou fazer um café pra gente poder conversar. E aí você sai da sala, liga a TV, fica assistindo aqui um momento. E a Márcia vai lá para a cozinha fazer um café. E você está empolgada, está feliz, preparando ali uma bandeja, alguns biscoitos, coisa do tipo, e a pessoa está lá assistindo. Minutos depois, você volta para a sala. E quando você olha a sala, a pessoa que lá estava rasgou a cortina, rasgou o sofá, virou a mesa de centro, quebrou a televisão, virou e quebrou vasos de planta, derrubou os quadros da parede. A sua sala está revirada de forma que você não reconhece. E quando você olha, a pessoa foi embora. Você, sem acreditar, você está conseguindo visualizar isso? Você, sem acreditar, coloca a bandeja no canto e diz, meu Deus, eu só fui preparar um café para receber. E por que a pessoa fez isso? E aí entra o grave erro. Ao invés de você parar e ajustar e arrumar a sua sala, você começa a perseguir quem desorganizou todo o interior da sua casa. E às vezes você passa semanas, meses, semestres, anos para tentar encontrar o malfeitor e entender por que você fez isso. E a sala continua revirada. A sala fica lá para trás. E você fica atrás, perseguindo essa pessoa. E quando eu falo perseguição, não é apenas uma perseguição literal. É uma perseguição em mental. Pensamento. Uma obsessão interna. Sentimento. Pois bem, ao invés de você parar e organizar o que fizeram. Por isso que eu volto na pergunta que eu fiz. O que você fez com o que fizeram com você? Sim. Entende? E o grave problema é que, de uma sociedade doente, é que a maioria das pessoas passa o tempo todinho perseguindo os seus malfeitores, os seus algozes. Ao invés de fechar a porta, parar e olhar. Deixa eu arrumar. Deixa eu organizar. E entender agora. Aí ativo aquilo que eu falei pra você quase agora. Quem sim, quem não e quem nunca. Então Deixa eu aquela arrumar minha pessoa casa. nunca mais vai ter acesso a Não. E você perdoa. Vai em paz. Eu aprendi. E aí é onde que eu desfragmento algo que eu estava palestrando na Assembleia Legislativa esse ano. E eu disse a todos os que estavam ali naquela plateia, precisamos entender que a vida não é um campo de batalha. Então nós temos que tirar da nossa mente, do nosso subconsciente, tirar de dentro de nós essa ideia que todos os dias é uma luta. Márcia, não precisa ser uma luta. Todo dia pode ser uma aula. E se nós substituirmos a guerra pela escola, tudo fica mais leve. Porque se nós começarmos a pensar, eu vou matar um leão por dia, presta bem atenção nisso aqui. De repente você nem está fazendo parte da cadeia alimentar daquele leão. Só que a sociedade vai dizendo que nós temos que matar um leão por dia e às vezes o leão não está nem te olhando. E nós permitimos que outros animais vai bagunçando o nosso pátio, o nosso quintal, a anta, a raposa e tantas outras. E nós ignoramos, não, mas nós temos que matar um leão por dia enquanto outros vão fazendo baderna. E se nós tirarmos de nós tudo isso, se nós esvaziarmos e falarmos o seguinte, sem querer vencer a cada dia, mas ao invés de eu vencer, eu colocar na minha mente, aprender. Ao invés de guerra, escola. Porque se eu entendo, minha amiga, que nós estamos em guerra, eu posso imaginar de qualquer pessoa um ataque. Verdade.
Então, E você vai sempre querer batalhar, reagir. eu sempre vou estar em alerta para um contra-ataque. E isso cansa, Márcia. Cortisol, estresse. Por isso que as pessoas estão perdendo a saúde. Então, você imagina você dormir e acordar o tempo todo com a armadura e com a guarda estendida, porque o ataque pode vir de qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Pesa demais. Lu, tem uma música do Los Hermanos, que é uma banda que eu gostava muito, do Marcelo Camelo, que diz assim: e eu que já não quero mais ser um vencedor. Ah, que gostoso. Levo a vida devagar pra não faltar amor. Simples assim. É bem isso. E aí, o que eu fiz na minha vida? Por muitos anos eu reverberei guerra. Nessa ideia, vamos vencer hoje, mais um dia pra gente vencer. Não. Eu não quero mais isso pra mim. Então eu tenho falado às pessoas, não mais guerra, mais aprendizado. Aí eu substituí. Sim. E aí a vida é uma escola e eu aprendo com os grandes mestres. Por exemplo, o silêncio, o tempo, o sorriso e a vida. E ela vai me ensinando. E aí eu te olho, Márcia, não como uma competidora. Eu te olho como uma colega de classe. Eu acabei de conhecer o Rafa. E eu não vejo o Rafa como um algoz. Sim. Eu vejo o Rafa como alguém que acabou de se conectar comigo na sala de aula da vida. Sim. E a gente vai aprender juntos. Sim. Agora imagina isso para um mundo. E a gente silencia todo o teor e reverberação de guerra. E começamos então a pensar sobre aprender. E ajudar os outros. E ajudar uns aos outros. Exato. Não fica mais leve? Super, super. Por que é tão difícil, né, as pessoas entenderem? Porque elas se conectam só naquela coisa da guerra. Não, deixa pra lá. Vamos aprender, é melhor. Lu, você falou muito nos seus livros sobre isso, sobre propósito, sobre autoconhecimento. Tem um novo livro pra sair. Tem. Conta pra gente. Então, como você mesmo tem o exemplar, né, do último livro que eu lancei, que é Propósito 24/7, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas palestrando pelo Brasil e fora do Brasil, eu cheguei recentemente da Europa também, onde eu fui palestrar, e as pessoas sempre, ao finalizar as minhas palestras, o workshop, as pessoas sempre chegam até a mim com inúmeras perguntas sobre propósito. E uma certa madrugada, eu sem sono comecei a pensar nas perguntas que as pessoas me fazem. E eu comecei a tomar nota de todas elas e responder. E aí surgiu esse novo livro que vai ser lançado esse mês agora. E o tema dele é: Você foi pensado. 100 perguntas com 100 respostas estratégicas, tudo sobre o propósito. Então, nesse livro eu trago as mais diversas curiosidades que as pessoas carregam dentro de si sobre o propósito, sobre a essência dele, sobre como descobrir o propósito, onde é que se conecta a minha identidade e o propósito que eu carrego. Então, perguntas e respostas estratégicas em uma linguagem simplória para que eu possa acessar todas as pessoas dentro disso. E o seu, com certeza, será prioridade e entregue em mãos autografadas. Obrigada. Né? Inclusive, a gente está no final do ano. Eu acredito que esse episódio vai ser o último do ano. Que legal. O último de 2025. Que mensagem você deixaria, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão procurando ainda o seu propósito ou não entendem ainda o que isso significa? Muito mais do que propósito é identidade. O grave problema é que eu vejo muita gente querendo fazer sem saber quem é. E eu sempre digo que propósito ele foi configurado pelo Criador. Pasmem, nós estamos hoje em cerca de 8 bilhões de seres humanos permeando sobre essa terra. E acredite, é um propósito para cada um. Mas as pessoas, elas estão, às vezes, preocupadas em querer saber o que eu faço, e esquecem de saber quem elas são. Então, antes do Criador esclarecer para você o que você veio fazer, ele gostaria que você descobrisse primeiro quem é você. A vida ela é regida por 5 perguntas: de onde vim, para onde vou, quem sou eu, por que estou aqui e o que posso fazer. E aí o que eu tenho a dizer para as pessoas, para nós que vamos adentrar 2026, procure saber quem é você. Porque se você primeiro saber quem é você, o mundo não dirá quem você precisa ser. A mídia não vai dizer, os algozes não vão dizer, as pessoas invejosas não vão dizer.
Então, quando você permite que as pessoas coloquem rótulos ou títulos sobre você, você mostra que a sua essência em identidade está desfragmentada. Então, antes de você descobrir propósito, primeiro entenda quem é você. E aí eu vejo como um clichê, Márcia, muita gente falando de forma repetida como papagaios. Quem é você? Ah, eu sou isso, eu sou forte, eu sou sábio, eu sou poderoso, eu sou X, Y, Z. O que não está errado. Mas eu vou mais além. Antes de você falar essas afirmações tão poderosas, primeiro entenda a essência de quem é você sobre uma construção. E eu sempre digo que quem é você? Eu sou uma coxa de retalho, com diversos pedacinhos de tecidos que foi costurado, alinhavado pelo tempo. Eu sou um conglomerado de tristezas, de alegrias, de acertos, de erros, de noites em claro. De dias que amanheceu sem que eu pudesse ter dormido a noite anterior. Eu sou um conglomerado de falhas, de tentativas, de desistências, de troféus ou de derrotas que eu preferi guardar no meu quarto e chorar quieto no meu travesseiro. Eu sou tudo isso. Então eu não sou feito só de vitória. Eu sou também composto de derrotas, de fracassos, de expectativas frustradas. Então tudo isso, essa complexidade, Sim. é quem sou. As pessoas tentam nos resumir e nos colocar em caixinhas, mas a gente é tão diverso. E eu gosto, e eu finalizo assim, ó, eu sou um ponto de interrogação na mente dos homens e um mistério nas mãos de Deus, da qual ele desvenda até mesmo para mim, um pouquinho a cada dia. Perfeito. É sobre isso. Então, antes de entender propósito, entenda a essência de identidade. Para começar o ano bem, então, a gente deve traçar metas e caminhos ou a gente deve deixar a vida nos levar? Não, isso é muito solto. É bom traçar metas e caminhos e criar objetivos, mas não se cobre tanto. 1% ao dia já é mais que suficiente. Não exija tanto de você. Um passo de cada vez. Você não precisa chegar logo porque alguém chegou. Mas não fique para trás, porque também ninguém vai voltar para te buscar. Então siga numa cadência onde você respeite os seus limites. A minha velocidade é essa? Então vá na sua velocidade, sem se comparar a ninguém, mas agradecendo por todas as pessoas que Deus faz com que cruze seu caminho. E uma das falas que eu oro a Deus todos os meses, Márcia, e acredito que é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu digo assim: Senhor, por favor, fique à vontade para afastar do meu caminho todas as pessoas que não se conectam ao propósito que o Senhor configurou para mim. Mas também, sinta-se à vontade para trazer para o meu caminho todas as pessoas que o Senhor configurou para o meu propósito. Tire quem não pode ficar e traga quem o Senhor configurou para permanecer. E aí eu deixo solto. E quando eu menos espero, umas vão se afastando, outras vão chegando. Porque se depender da gente, a gente se agarra no ruim, né? E fica lá. Nós não sabemos escolher. A gente não sabe escolher. Não entende? Sabe. E aí Salmo 139 no livro sagrado diz: Senhor, tu sondas e me conheces. Então eu prefiro que Deus, ele sonda. Como ele ouve conversas que nós não conseguimos ouvir e sonda corações que nós não conseguimos sondar, eu prefiro que Deus nos apresente. E quando ele apresenta, aí acontece isso aqui, ó, esse podcast maravilhoso. Sim, essa conexão, né? Sem força, percebe? Sem força. Só o caminho se encontrou, sabe? Foi um desígnio de Deus, nos conectou e houve essa empatia, conexão de alma e a vida flui. Simples assim. E assim, deixar a vida fluir, obedecendo o seu tempo, respeitando o caminho que Deus colocou para você, é muito mais fácil do que isso que a gente tenta fazer todo dia numa força absurda de querer e querer. Eu tô falando por mim também, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de fazer, de realizar. E essa minha coisa do realizar, às vezes me engole, sabe? Tira o que eu sou. Então, hoje, para 2026, o que eu quero exatamente é deixar fluir com mais leveza. Inclusive, a minha psicóloga me perguntou qual que seria, porque a gente fez a palavra do ano de 2025 e qual seria a palavra do ano de 2026. A de 2025 foi reconstrução. 2025. Que foi um período de reconstrução. E 2026 é leveza, é o caminho. É deixar fluir o que eu estou me reconstruindo esse ano, o que eu preparei esse ano. E
E é realmente algo difícil pra mim, não que eu vá deixar os meus objetivos ao léu. Claro. É só não me cobrar tanto, porque Eu eu me ia falar cobro... isso pra você agora. É isso. Fala, então. Eu acho que, assim, como analista comportamental e até... Como é que você me vê de fora, então, esse comportamento? Vamos lá. Então, mas eu prefiro não te olhar com a ótica dessa ciência. Sim. Eu prefiro te olhar com a ótica da essência da vida sob a batuta da espiritualidade. E te olhando dessa forma, eu digo exatamente isso. Tenha um pouquinho mais de paciência com você. Desacelere os passos. Siga na direção sem se cobrar tanto da Márcia. Sim. Entende? Ouça um pouco mais a sua criança interior. Se conecta com ela. É dela que vem toda a inspiração que você precisa para gerar os resultados esperados, mas sem se cobrar. Vai fluir, vai acontecer. Você está no caminho certo. Às vezes esse processo de reconstrução é para que seja eliminado os excessos. Porque você não precisa de excesso. Você só precisa daquilo que de fato é essencial. E aquilo que doeu foi para que as bagagens que estavam te pesando fossem eliminadas. A sua alma, ela vai ficando leve. E o incrível que pareça, nós corremos quando temos peso. É meio louco isso. E quando a gente vai ficando leve, a gente entende que é Dá melhor. pra flutuar. Então, o que eu tenho para dizer para você sobre essa ótica de sensibilidade de vida, minha amiga, respeite um pouco mais o seu tempo, seus limites. Mais importante do que o caminho é saber como caminhar. Então vai assim. Você é luz e tenha consciência disso. Olha para você, olhe para as pessoas que te faz bem, sorria todos os dias. Eu sei que você gosta de se olhar no espelho, mas todos os dias que você se olhar, diga para você, eu te amo, não é eu me. Olha para você e tenta enxergar aquela menina lá de trás cheia de sonhos, porque ela está dentro de você. Acolha ela e siga de mãos dadas com ela, porque Papai do Céu está com você. Amém. Lu, fala pro povo onde te encontrar, como faz pra... eu já sempre acabo emocionada, né? Que bom. Que bom. Toda vez que você me encontra, você me emociona de alguma forma. Tá bom, então. Fala pro povo, então, como é que te encontra, tuas redes sociais, como é que faz pra te contratar também pra palestras, mentorias. Bom. Podem me encontrar através do Instagram, lucianosilva.mentor. E lá você pode me chamar no direct ou no link que está lá na bio. E será um ano muito abençoado, 2026, onde eu estarei realizando palestras, workshops, e eu trago mentoria também para muitos CEOs de empresa, né? Eles me contratam para cuidar de pessoas tanto no Brasil como fora do Brasil, online ou presencial. E é isso, eu procuro ver a vida trazendo ferramentas específicas para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos, mas com leveza de alma e não com cobrança de intelectualidade sobre tudo aquilo que o mundo oferece. Não, nós nascemos para alcançar aquilo que Deus tem para nós e você vai alcançar. Então eu estou aqui ao seu dispor e para mim vai ser um grande prazer, uma grande alegria poder somar e acreditar nos teus sonhos e no teu potencial. Não ouça os ruídos do lado de fora, ouça o que a sua alma reverbera dentro de você. Obrigada, Luciano Silva. Eu também quero agradecer ao Estúdio Sou Ruscast, que está sempre aqui com a gente grava nesse estúdio na Barra Funda, que é bem localizado. Sim. Você já foi recepcionado pelo Rafa, Não, que é uma Rafa pessoa incrível, maravilhosa. Incrível. Todo mundo que vem aqui gosta, porque além de ter um estúdio de qualidade, com equipamentos em alta definição, com um áudio incrível, ele também é essa pessoa maravilhosa, um ser iluminado, está sempre disposto a ajudar. E ele também pode elevar o seu conteúdo para um outro nível. Você pode gravar seu curso aqui, pode gravar uma mentoria, pode gravar o podcast, pode gravar um programa até de TV, enfim, um conteúdo para rede social, tudo a gente pode fazer um pacotezinho, você entra em contato com o Rafa e ele vai preparar com certeza o melhor conteúdo para você. Então, vou deixar o contato do Rafa e do Estúdio Sou aqui para vocês que tiverem essa oportunidade de começar já 2026 com outra imagem, né? Com uma imagem mais forte, mais confiante também nas redes sociais, que a gente sabe que é importante. Obrigada, Estúdio Sou, e a gente se encontra então no próximo episódio, na quarta-feira, 6 horas da tarde. Obrigada. Gratidão, Deus abençoe. Tchau, tchau.